estamos de volta agora em definitivo. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais uma edição do programa Tribuna Livre aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Agora muito mais cultura, informação para você e sua família e, claro, política e por que não. Dr. João Corrêa, para quem não sabe ou não lembra, professor da Universidade Federal do Acre, já aposentado, economista dos bons, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, secretário da Executiva Regional do MDB. Seja bem-vindo ao programa, prazer recebê-lo aqui. Boa noite. Boa noite, é um prazer enorme estar com você e aí com os seus convidados, né? Eu confesso que pela primeira vez eu achei assim a ausência do Narciso Mendes, né? Eu pensei que era impossível. Mas legal. Prazer, viu, Alex? Boa noite, Osmir Lima. Boa noite. Boa noite, professor Alex Barros. Boa noite. Para mim, professor Corrêa, é uma honra substituir aqui meu amigo Narciso Mendes, porque é uma pessoa de uma sabedoria, né? Também como eu tive a honra maior de substituir o senhor Osmir aqui, algumas vezes também, e me sinto feliz pelo convite. Bacana. Não me trata de seu Osmir, não. Assim você toda vez é Carol, toda você segunda é Carol que eu levo aqui dele, toda segunda é o Carol. Não, mas você me envelhece demais. Não, mas quando eu falo Osmir, sem dizer seu Osmir, para mim eu estou sendo deselegante com ele. Mas é isso. Osmir, vamos equilibrar o jogo, então o Alex começou o programa passado, então você começa agora. Fique à vontade para fazer a primeira pergunta para o nosso convidado. Bem, primeiro o prazer de estar aqui com o João Corrêa. Foi durante muitos anos meu correligionário, amigo, não é? Preparadíssimo, gosta de política, vive da política. E essa história de dizer renovar, isso é uma bobagem tremenda. Os cabelos brancos é sinal da experiência da vida, e notadamente da vida política e partidária. Obrigado. Mas, meu amigo João Corrêa, o nosso MDB, permita-me que assim chame, durante tanto tempo que eu passei ali, está voltando à cena com bastante ênfase, tentando ocupar o espaço que já foi seu, que já foi dele, PMDB. O que eu quero perguntar inicialmente é, vocês pretendem fazer aliança com quem quiser e cumprir o programa que foi estabelecido pelo candidato, pelo partido? Não é isso? Nada mais, nada menos do que isso. Como é que está a conversa com o PSD do senador Sérgio Petecão? Primeiro, sobre a questão da aliança, houve uma certa maturidade hoje no partido e no candidato, de que nós não vamos vetar ninguém. Nós não temos a presunção de vetar ninguém, nem de ter aquela presunção, aquela arrogância assim, olha, eu estou aí aberto a qualquer discussão. Não, isso é um pouco arrogante. Não, nós vamos caçar as discussões, nós vamos procurá-las, nós vamos conversar com todas as pessoas que nos aceitem, que aceitem conversar conosco. E temos tido uma ótima perspectiva. Com o Petecão, você sabe que o Petecão, o senador, o PSD, é engraçado, o PSD do Petecão, né? O Marcos pensou longamente em ir para lá, para o PSD. Nós então interviemos e aí ficamos como alternativa. A relação com o PSD é absolutamente necessária para nós. Nós consideramos que o peso do senador, que a prática do senador é inteiramente importante para o nosso projeto. E aí é o seguinte, já convidamos, há uma relação, uma troca de bola, muitas vezes ele já visitou o MDB umas 2 vezes e combinamos numa reunião há cerca de um mês, fomos todos da executiva lá na tenda amarela, e aí ele colocou a manifestação, enfim, de interesse, mas eu acho que ele projetou para o ano que vem essa tomada de posição para o ano que vem. Nós vamos continuar conversando com todas as forças à esquerda e especialmente à direita, tá certo? A nossa conversação com a esquerda já está bastante avançada, né? Mas aí nós estamos procurando todas essas forças. Já recebemos lá no MDB, antes da vinda do Marcos, o senador Alan Henrique, o senador Márcio Bittar,
estiveram mais de uma vez lá no MDB, e nós vamos retomar com todas essas forças o convívio, o contato em relação às alianças, entendeu, Ademir? Porque nós entendemos o seguinte, você disse uma coisa importante, tem 20 anos que o MDB não faz essa disputa com a própria face. Apoiamos o Bocalon, apoiamos o Márcio Bittar, apoiamos Gladys no primeiro mandato dele, mas o MDB, 20 anos depois, quer dizer, a última vez foi com o Flaviano, aparecerá com a sua cara competitiva. Eu não quero dizer que nós tivemos também a disputa da Eliane Ciancic e do Roberto Duarte, mas, digamos assim, nós não obtivemos êxito naquela empreitada. Nós achamos que as condições agora são melhores, são mais favoráveis. Alex. Professor, primeiro, uma satisfação ter o senhor aqui. A referência para mim também, eu sou estudante de economia, mestre em economia. Gosto muito disso, tenho estudado muito. E o nosso estado é um estado que precisa de conhecimento, né? A gente sabe que dar aula é uma questão também de idealismo. Mas tratando da política, nós sabemos que o Partido dos Trabalhadores, agora falava sobre isso, é um partido que não está aniquilado, pelo contrário, ele tem sim uma proeminência até pelo número de filiados que ele tem. Mas nós sabemos que eles também perderam um pouco daquele amor que a população tinha, aquele carinho todo. O senhor acha que o PT, não indicando um candidato, não tendo um candidato de esquerda, não podem as pessoas, opositores de modo geral, colocarem como sendo o candidato Marcos Alexandre um candidato melancia? Essa forma, eu não gosto muito do termo narrativa, né? Mas essa ideia, ela vai ser muito utilizada por nossos adversários. Agora, não existe nada mais distante da verdade do que isso. Quer dizer, o MDB teve a vinda do Marcos, teve assim vários efeitos. Um dos efeitos foi o seguinte, na última eleição, nós estivemos muito estacionados na extrema-direita. Os votos do MDB foram majoritariamente para Bolsonaro, a candidata Mara Rocha, também na extrema-direita, e a candidata Márcia Bittar, também na extrema-direita, correto? A vinda do Marcos Alexandre, isso poucas pessoas perceberam dentro do partido, trouxe a velha e antiga, normal e necessária constituição do MDB conviver numa relação do centro-esquerda para o centro-direita. Isso foi uma conquista inestimável. Voltou o que era no passado. Voltou o que era no passado. Quer dizer, o Marcos vem trazendo ao MDB a sua história, a sua trajetória, etc. E aí o seguinte, não se sustentará essa noção de que será o renascimento e tal da Frente Popular, por várias razões. Ele veio para ficar. É um negócio meio impressionante. Ele veio filiando a mãe, filiando o irmão, filiando amigos mais próximos. E aí, assim, o seguinte, quem pediu a bênção do Nabor Júnior foi ele. Isso não foi invenção do Flaviano ou de qualquer um de nós, não. Ele disse, olha, dá para eu fazer um encontro lá com o senador Nabor Júnior para pedir a bênção. Então ele foi lá no Francisco, os me conhecem bem, o Nabor foi lá, lúcido e tal, e ele pediu a bênção e o Nabor concedeu essa bênção, abençoou o Marcos Alexandre. Quando ele voltou da conversa lá com Baleia Rossi e tal, ele já foi direto lá para Assis Brasil, Brasilep, Taciolândia e tal. Ou seja, ele se incorporou de uma maneira que, em vez do partido estar puxando ele, é ele que está puxando o MDB. Você está entendendo? Essa é a questão. Isso é o que há de novo, eu acho, nessa perspectiva, sabe? Então, não. Isso vai ser dito, vai ser redito, mas aí os fatos vão concretamente demonstrando que isso não tem absolutamente nada a ver. A não ser que o PT se transforme no MDB. Só para contextualizar. A não ser que o PSOL e tal, mas não é isso. Só para contextualizar aí, antes da próxima pergunta, o senhor tem razão. Só que foi liderando a direita, digamos assim, original, que o MDB venceu 2 eleições municipais. Com o Mauri em 96 e com o Flaviano em 2000. Aliás, em 2000... MDA. O MDA, em 2000, o senhor era o presidente do partido. Isso. O senhor teve esse privilégio de voltar ao poder com o partido. Agora a pergunta é a seguinte, e agora, seguindo outro caminho contrário, o
O senhor acredita em Vitória também? Não há o caminho contrário. Não, ele estava na extrema-direita, agora vai para a esquerda. Não, nós estávamos na direita. Nós estávamos na direita. Até que na direita, agora estamos na esquerda. Não, mas escute, o Osmi, não. Eu acho que é mais complexo, Muniz. Não, tudo bem. Então deixa eu tentar dar a minha versão. O MDA, nós éramos o PP, o PFL e o MDB. Todos democráticos, tanto é que o nome Movimento Democrático Acreano, MDA, era precisamente para mostrar que não havia democracia, que nós estávamos buscando essa democracia. Então, ali o MDB exerceu o seu lado centro-direita, eu acho, tá certo? Hoje, o centro-direita e o centro-esquerda estão juntos nessa perspectiva do Marcos Alexandre. Então, não, quer dizer, o MDB não está guinado para a esquerda. Tanto é que nós estamos conversando com todo mundo e estamos caçando todo mundo para conversar na direita. Mas aquele conselho. Em busca de aliança mesmo, concreta, programática. Mas aquele conselho que o próprio Marcos Alexandre escalou aqui, há 15 dias, ele tem muito mais esquerda do que a direita. Não sei aonde? Escalou aonde? Nessa cadeira aí. Não me lembro disso. Volte ao passado. O que ele disse, João, quando nós fizemos a mesma pergunta que o Alex fez, ele disse primeiro que era uma pessoa séria. Segundo, como é que ele haveria de enganar, e citou Flaviano e todo o seu currículo, Wagner Salles e todo o seu currículo, os cabeça branca, aí incluído você, e todo o currículo desse pessoal. Ele disse que não faria uma molecagem dessa, né? Isso que ele deixou claro aqui, muito claro. Que ele estava indo para o PMDB para se incorporar no PMDB e ficar no PMDB. Ele sentiu que o PT no Acre, deve ter sido isso também, o PT no Acre era um problema para retornar de muito longo prazo, né? E teve afinidades com o MDB, afinidade notadamente pelo passado do MDB, né, por sua história, etc. e tal. Então eu vi isso aí, eu não vi nenhum tipo de eu estou falando aqui de forma isenta. Eu vi, a sua pergunta foi muito boa, uma proposta bacana, o Muniz. O MDB, com o Marcos Alexandre, está voltando à sua origem, à sua plenitude. Por exemplo, o que tem de gente se filiando, buscando partido por conta dessa perspectiva, porque nós nos colocamos como perspectiva de poder, sim. Não vamos negar que nos colocamos. Agora, de fato, você não pode, eu te pergunto, se ele vai ter votos da esquerda, nós vamos torcer para que ele tenha. Vamos torcer. Quem é que dispensa votos numa eleição dificílima? E majoritária, que nós não podemos ter a pretensão, a arrogância de achar que nós vamos ganhar em primeiro turno. Tá? Nada disso. Nós temos duas máquinas importantíssimas para disputar. Então, como é que você vai dispensar votos, Muniz? Tem como? Agora nós vamos ter um programa de governo. E outra coisa, eu não falei dispensar votos. Eu sei, e outra coisa também. E nós não, o MDB, o Osmi sabe disso, porque já foi lá durante muita coisa. Quando eu falo muita coisa, é que o Osmi foi nosso candidato a governador. O Osmi foi nosso deputado federal constituinte. Tá certo? Foi o presidente do BANAC. Foi secretário-geral do Secretário-geral do partido. Secretário de Desenvolvimento Agrário, à época. Hoje então, significa dizer o seguinte, que a propensão democrática nossa é uma realidade. Professor, é uma realidade, sim. Então, o que acontece? A mesa azul, ela existe porque ela é um debate permanente, fervilhante. Tá? É claro que tem bastidores que você não pode colocar na mesa azul, mas a maioria das situações são lá colocadas. O MDB não será um partido supremacista. Nós não seremos supremacistas, sabe por quê, Osmi? Porque não tem dado certo o partido supremacista dentro desses processos. Nós não seremos um partido hegemonista, digamos que a gente consiga uma aliança com a direitona mais assim, bem colocada, vamos dizer, o PL. O PL vai compartilhar conosco de todas as questões de ganhar, de governar, essas coisas nós fizemos no MDA. Nós fizemos isso no MDA. O Marcos fez isso lá atrás, quando estava lá do lado de lá. Ele é muito tido como um cara que abria os espaços, que configurava esses espaços todos nas relações pessoais, mas também nas relações políticas. Juntam-se essas duas virtudes. O MDB, por um lado, compartilha, tá certo? E, por outro lado, o candidato compartilha. Então, eu acho que está de ótimo tamanho.
Alex? É o pessoal Osmi, pergunta Osmi já. Lima, desculpa. Ô, João, eu tenho escutado de vez em quando a história de que os dirigentes do MDB quase não mudam, são os cabeças brancas. Eu, sinceramente, João, acho isso positivo. As pessoas precisam entender de uma vez por todas que a experiência de vida não é a academia que traz. Os erros que vocês cometeram no passado, vocês vão evitar no futuro. Mas é claro. A vida nos ensina muito. Então, essa questão, essa bobagem de dizer vamos dispensar o novo, porque nós precisamos renovar, a renovação ela é uma coisa natural, inclusive na política que vai acontecendo. Se você olhar 1986, que eram os senadores e os deputados, você vai ver que não tem mais ninguém hoje. É natural. Agora, não colocar, digamos, os cabeças brancas, a sentido, como se fosse alguma coisa de atraso. Não. Eles têm toda uma experiência do passado, né? Sabe os erros que já cometeram. Que foram muitos. Exatamente. E hoje tem condições de aprimorar. Evitá-los. E evitá-los. Você concorda? Inteiramente, Osmi. Eu acho assim. O doutor João Correia, o senhor fala no próximo bloco, tá bom? Rapaz, bonito, tá bonito que só, hein, cara? Vamos ao intervalo comercial. Muito obrigado. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos com a resposta do ex-deputado João Correia, hoje secretário do partido, nosso convidado especial. Até já. Voltamos com a segunda parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Siga-nos nas redes sociais, @o Rio Branco. Toda a programação da TV Rio Branco, os programas estão à sua disposição nas redes sociais e também no nosso canal no YouTube, além também do nosso portal riobranco.net. Aqui, em conversa de bastidores, ficamos sabendo através do doutor João Correia que o Osmi Lima foi jogador de futebol também. Eu já sabia que ele tinha sido um ótimo radialista. Aliás, ele tem voz de radialista ainda. Tem uma Ele voz. foi um dos fundadores Do Juruá Esporte Clube, não? Da rádio difusora. Da rádio. Então De parabéns. Cruzeiro do Sul. Então você trabalhou na Rádio Nacional também? De Cruzeiro do Sul? Não, na época não era Você Rádio já Nacional. tinha saído, já. É a Rádio Difusora. Rádio Foi a Difusora. primeira A voz das do selvas. governo. Ah, difusora tem. Legal. Como sempre, aqui Daniel Cabral, dando uma caprichada aí na caricatura do nosso convidado João Correia. Mas- Já está em fase de conclusão aí, né? E parece Parcialmente dá para aprovar o já? professor gostou. Já, O professor gostou. gostei. Rapaz, isso é um artista. As pessoas que fazem isso são. Daniel Cabral, nosso chargista aqui, nosso caricaturista. Osmi, só reformulando a pergunta para o deputado João Correia, ou seja, com relação à renovação. Você Os acha que é cabeças importante- brancas. Você acha importante unir aí, então, experiência, Com a tanto experiência, juventude. Sim, acho. Eu acho que você fez uma observação corretíssima, Osmi, que de repente a renovação, a contemporaneidade não é de idade, é de ideias, Ideias. é de propostas. E as pessoas mais experimentadas que sofreram, que erraram, elas têm a vantagem de poder consertar esses erros dentro dos processos. Então, por exemplo, quando a gente fala uma definição, nós não vetaremos nenhuma força política. Todas as forças que queiram compartilhar conosco esse projeto estão sendo convidadas e nós as buscaremos. Mais do que convidá-las, nós sairemos, iremos buscá-las, né? Isso é uma atitude de quem já sofreu, de quem já cometeu o erro, achando que você é o dono da bola, que você é o professor de Deus e tal, e tal. Então, acho que isso é muito correto. Agora, Osmi, tem uma coisa interessante. Eu não sei, já havia um certo movimento de renovação na direção, especialmente da municipal. Esse menino do Ariosto, esse André, o cineasta,
Isso é uma pérola, esse garoto. Inteligentíssimo ele. E está fazendo um trabalho bacana, mas não só ele, quer dizer, dentro da executiva municipal, o Franco Vidal, enfim, tem vários, eu não vou nominar para não ser injusto. E esse que você disse que é o filho do Ariosto, Sim. e vem de um filho, de um pai... De um pai tradicionalíssimo. Tradicionalíssimo. Que tem duas virtudes. A principal delas é ser botafoguense. Eu não sei nem se o André... Acho que o André conseguiu se salvar. Eu acho que ele deve ser... Eu suspeito que ele é flamenguista. Então, de fato... E outra coisa, por exemplo, ontem eu fiquei assim animado, porque o Marcos, ele tem... O bicho é diferenciado, ó. Eu não gosto muito de elogiar as pessoas, porque eu tenho medo de cair muito do cavalo, né? Mas ele é um bicho diferenciado. Ontem ele chegou lá dizendo, vai ter uma reunião com 90 jovens para filiação do MDB, sábado, enfim. Ou seja, a perspectiva da busca da juventude, a busca de você trazer ânimo, alma, que existe na população para o MDB é uma coisa concreta. Então, nós não repudiamos nenhuma força. Qual vai ser a nossa proposta? Eu sei que é um pouco utópica, mas de utopias também você também vive. Por exemplo, nós não vamos ofender, nós não precisamos ofender força alguma. O Bocalon, o fulano de tal, negativo, tem todo o direito de colocar seus nomes, tem toda a sua perspectiva e nós não vamos agredi-los, nós não vamos ofendê-los, nós vamos mostrar um programa execuível. Por exemplo, gostei muito também disso aí dele, do Marcos Alexandre. Ele me convidou para participar, junto do esquema do plano de governo, para dar algumas opiniões. Aí ele disse assim, agora eu quero o seguinte, eu gostaria muito de fazer as propostas que forem execuíveis, aquilo que a gente pode entregar. Você tem que ter promessas, Viana, o Márcio Nunes, Márcio Nunes Viana. Você tem que ter promessas, que você possa entregar. Por quê? Porque senão você torna o plano de governo uma letra morta, ou senão uma fantasia mentirosa e tal e tal. Então, a gente tem que ter coisas concretas e tal e tal. Por isso que não vai ser essa grande eloquência de você, de repente, transformar Rio Branco no paraíso, mas você vai ter os elementos que mostrem que há uma perspectiva de melhoria. E a relação dele com a população é um negócio impressionante. É uma coisa de impressionar. Eu acho que não é à toa que ele está bem nas pesquisas não, viu, Muniz? E acho também, é uma provocação meio subjetiva, meio metafísica. Eu acho que a vez é dele. Tem uma percepção que a vez é dele. Não foi do Gladson. O Gladson foi um fenômeno eleitoral que a gente tem que estudar, e para estudar muito, né? Quer dizer, o Gladson, na última eleição, ele foi um triunfo total e absoluto, né? Que ele tenha do lado assim, uma pessoa que diga assim, olha, você não é Deus, né? Vamos, os generais romanos, olha, lembra-te que tu não és Deus, lembra-te que tu não és Deus. Eu acho que a vez agora é um pouco do Marcos Alexandre, eu tenho um pouco essa sensação nas relações com a população. O que você acha disso? Ele fez um bom trabalho, né? E é um cara muito atencioso, isso conta muito. Você quer perguntar agora? Quer... Não, eu queria só fazer porque eu ia mudar um pouco de assunto, se quiser continuar nesse assunto. Professor, notadamente o seu discurso, se é do PMDB, é um discurso bem idealista, mas o PMDB ele teve algumas perdas, podemos dizer assim, né, de dois candidatos que, por conta da vinda do Marcos Alexandre, abandonaram o partido. Primeira coisa, o senhor acha que isso se deu por falta de ideologia partidária, faltou um sincronismo de entender o que era o PMDB, ou foi simplesmente radicalismo? Primeira coisa. A segunda coisa, o PMDB não fez nenhum deputado federal, né? Nas urnas não foi muito bem. O senhor acha que, então, que o Marcos Alexandre trouxe esse renovo, a vinda dele, trouxe esse renovo ao partido? Muito boa a tua questão, viu? A primeira é o seguinte, o senhor perdeu dois candidatos? Nós perdemos, e foram perdas importantíssimas e lastimáveis. Nós lastimamos, né? Por exemplo, em relação ao deputado Jarude, nós fizemos tudo o que pudemos para mantê-lo no partido. Nós tínhamos uma leitura, mas a leitura não coincidiu com a leitura dele. Qual era a nossa leitura? Se o MDB ganhar a Prefeitura de Rio Branco e estabelecer, já vou tentar responder a tua segunda questão, possibilidades, em Cruzeiro do Sul, Jéssica Salles, Mâncio Lima, Chicão, Taumaturgo,
Itamar de Sá, Leila cai em Brasileia, o Acrelândia aqui com Boiadeiro, Manuel Urbano, etc. O MDB tem todas as condições, primeiro, de recuperar o que perdeu. Nós fomos fragorosamente derrotados nessa eleição, desse ponto de vista, porque o Asmir, como é meio novo, mas ele sabe que em 1966 o MDB teve a representação do Oscar Passos. Ele era senador pelo PTB, é fundador do MDB e foi presidente nacional do partido. Desde o Oscar Passos até as últimas eleições, nós nunca deixamos de ter uma representação nacional. Nunca. Quer dizer, então é uma derrota que a gente reconhece grave, grande. Agora, nós entendemos que as possibilidades... E tem mais um detalhe, né? Só pedindo. Talvez o mais triste é saber, para vocês, que dos 8 deputados, 4 estiveram lá no MDB. Mas é isso demonstra fortaleza em uma das razões. Aliás, você me fez uma vez uma questão que eu não entendi, e depois eu fiquei com vergonha de não ter entendido. Quer dizer, que de fato o MDB, das entranhas do MDB saíram Meire Serafim, Roberto Duarte e Zezinho Barbari. Além do Socorro Nery. Está correto? Não. Teve a juventude lá. Digamos. Ah, sim, a Socorro. Toda. Não, perfeito. Lá. Então, ok. Então, há de fato isso. Nós tivemos uma perda. O Jarude tinha uma outra leitura. Sabe o que nós julgávamos para o Jarude? É o seguinte: o MDB ganha uma eleição, ganharia essa eleição. O ciclo do PP se encerra com Gladson dessa visão, digamos assim, de um populismo extremamente competente, tá certo? Se encerra por quê? Porque ele será senador, se ele... Tá certo? Então você não terá mais um nome dessa estatura, ou seja, a política acreana volta um pouco ao leito normal. E dentro dessa possibilidade do leito normal, o MDB tem vagas, Jarude, para federal, para vice-governador, para senador, para governador, e por que não? Você está entendendo? Mas ele compreendeu de uma outra maneira. Então foi uma grande perda do Jarude. O João Marcos também foi uma perda, não tem a menor dúvida. Mas aí nós não poderíamos conviver, um partido com uma candidatura própria, tendo um líder do governo numa outra candidatura. Quer dizer, isso é uma coisa que não era compatível. E tivemos também a perda dos Rocha, dos irmãos Rocha. Os irmãos Rocha nós não tivemos como conversar. A gente propôs um pouco a conversa, mas aí não foi possível essa conversa e eles então saíram, né? Outras perdas, sim. Então, nós reconhecemos que houve essas perdas e esperamos que as compensações, Asmir, sejam iguais ou até melhores. Nós suspeitamos que a nossa escolha foi correta. Tá Mas certo? tem alguns que têm condição de retornar, de recuperar, você acha? Nós estamos com os braços abertos. Inclusive buscar, como você falou. Estamos com os braços abertos para todos eles. Vai ter busca ativa? Não, aí mas Nesse caso não, né? Não, com o Rocha eu vou tomar uma cerveja, ele me convidou, eu encontrei com ele lá no supermercado, o pai magrinho e tal, e é uma conversa boa, bacana, é uma conversa bacana, amistosa, entendeu? Eu vou sim, vou aceitar, e vou, porque sabe por quê? Isso é uma eleição de 2 turnos, meu amigo. Nós não podemos ser principiantes. Nós não podemos ser principiantes. É uma eleição de 2 turnos, então nós vamos jogar pontes para todos os lados, tá certo? A esquerda, direita, e olhe, o MDB, como diz, agora está voltando um pouco ao normal, mas a hegemonia de direita dele foi mortal, ainda mais na última eleição. Tu é doido, meu. João, eu tenho discutido aqui com vários convidados a questão do desenvolvimento florestal na Amazônia. O desenvolvimento sustentável, que eu acho interessante, não só o termo, mas também a ideia, mas na prática a coisa tira o desenvolvimento e fica só o sustentável. Você sabe, como economista, que há interesse econômico financeiro atrás de muita coisa que aí está. Eu não penso que sou um devastador completo da floresta, mas não me conformo com a floresta tão bela e um monte de miseráveis debaixo dela. Você não acha que também está na hora dos governantes aderirem mesmo a esse desenvolvimento e dizer assim, mas na prática, o que isso vem a ser? O que é que nós temos aqui da exploração racional da floresta?
nada, uns vidrinhos de Copaíba, isso não vai gerar desenvolvimento. Como é que o PMDB hoje está pensando nessa questão do desenvolvimento, mantendo, sem devastar a floresta? Você diz o MDB local. Local. Né? Eu concordo inteiramente. E até para influenciar o nacional. O nacional, porque nós vamos ter agora na COP, né? Vai ser em Belém, e é onde o MDB foi mais exuberante, né? Elegeu 9 deputados federais e tal. E o governador, né? E o governador, e senador. Mas é o seguinte, eles vão, por exemplo, fazer um saneamento das áreas de Belém. Ótimo. E as outras áreas? E as áreas das cidades que não vão ser cobertas pela COP? Você está entendendo? Porque Belém vai se tornar um brinco. Ela já é um brinco. Belém é uma coisa muito linda, né? Ela vai ficar melhor ainda. Mas e o resto da Amazônia? Eu concordo inteiramente com o que você levantou. Por exemplo, nós temos quase 30 milhões de habitantes na Amazônia. Eu acho que a proposta do governo Lula para a Amazônia é ruim. Ela não atende ao essencial desta miséria. Nós corremos o risco de nos tornar a área mais pobre do Brasil, a área mais miserável do Brasil. Então eu acho que isso aí tem que ser colocado em novos termos. Falta liderança nacional. Gostaria muito que... Aí vem o MDB. O MDB nacional é muito paulista, né? É muito paulista. Infelizmente. Então, aí você não compreende muito as questões da Amazônia. Eu acho que essas questões do desenvolvimento sustentável, elas são importantíssimas, elas são decisivas, mas nós temos que colocar a mão na massa, o pé no chão, no sentido de dar oportunidades à nossa juventude, a uma população enorme. Qual é o país da América do Sul que tem mais de 30 milhões de habitantes? 2 ou 3. A Argentina, que é 40 e pouco, não sei como é o tamanho do Peru, enfim. A Amazônia tem mais gente do que metade dos países individualmente da América do Sul. Então, eu concordo inteiramente. Esse é um debate que tem que ser posto de forma séria. Por exemplo, eu adoro minha querida Marina, mas aquela proibição feita, tá, da exploração de 700, 800 quilômetros da Foz do Amazonas, tá ali encangada com a Guiana inglesa, com a Guiana francesa, com a Guiana holandesa, todos eles explorando. Por que nós não podemos explorar? Isso é um absurdo. E o que está interessante, isso é um absurdo, João, em cima disso é que o presidente francês critica o presidente francês, mas ele explora na inglês, mas ele explora lá. Amazônica. Por exemplo, o não asfaltamento da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, isso é outro absurdo, sabe? São coisas que nós não podemos, digamos assim, condescender. Eu acho que nós não... Aquela estrada Cruzeiro do Sul a Porto Walter. Isso é um absurdo. Essa época do ano, João, você sabe tanto quanto eu, que só canoa de pequeno porte chega a Porto Walter, Taumaturgo. Perfeito. E com a seca nem canoa agora está chegando mais. Hoje. Não, em Taumaturgo tem uma cachoeirazinha ainda. Já tem. Tem uma pequena cachoeira, que aí é complicadíssimo subir o Rio Juruá. Aí só faz ou o governo dando um avião para carona em serviço de saúde, urgência. Aí os caras não querem construir porque vão devastar a floresta. Mentira! É uma mentira. Porque o governo tem meio de proteger as margens das estradas. Não deixar ninguém explorar. Mas é claro que tem. Claro que tem, é lógico que tem. Então, veja, eu tive conversando, você falou aí na estrada para Porto Walter, eu acho que é por Calpa mesmo. O deputado Luiz Gonzaga, eu tive com ele recentemente, e ele me mostrou umas coisas assim extremamente bacanas. Ele esteve lá no Peru, levou, o governador não pôde ir, mas enfim, o de Rondônia foi. Experimentaria. Foi um negócio. E o Jorge Viana estava lá pela Apex, né, também. Então, veja, o trajeto feito de Cruzeiro do Sul para Calpa economiza, ele me mostrou lá nos dados, eu não tenho muita certeza, mas ele disse o seguinte, que economiza mais de 1.000 quilômetros você fazendo pelo trajeto Maldonado, tendo que ir
Quer dizer, de Pucallpa você facilita os portos, o acesso aos portos muito mais rapidamente. Enfim, então esse debate, Osmir, ele tem que ser feito. Eu acho que antes de a gente morrer, a gente vai ver uma racionalidade em cima disso aí. Olha, temos quase a população do Canadá e temos que ter alternativas. Tudo bem, eu nem subestimo a história do óleo da copaíba, dos fármacos. Eu acho que tem várias áreas que nós temos que utilizá-las plenamente, mas nós não podemos deixar de colocar que a Amazônia é uma terra fértil, é uma terra de possível liberação de produtos para o mundo inteiro, de alimentar o mundo também. A Amazônia é muito isto. Eu acho que você tem que tornar a Amazônia não santuário. Eu vou lhe dizer uma coisa, nós tivemos uma conversa do MDB lá com o pessoal da rede, o garoto daqui, Inácio, e junto um timaço lá. A concepção dele não é essa não é Amazônia santuário não. É a Amazônia que seja capaz de criar as condições mínimas econômicas para o sustento dos seus filhos. Qual a rede que você se refere? Rede de sustentabilidade daqui. Ah, daqui. Ah, eles já pensam assim? Já pensam, foi uma coisa bacana, quer dizer, eles têm, não é a noção, não, vamos devastar, não, mas é o seguinte, não pode ser a noção de santuário, porque a noção de santuário só nos traz miséria e atender os interesses lá de fora. E a Marina, como é que pensa? Porque para mim a Marina tem sido monotemática, ela só pensa na preservação da floresta. Eu não me lembro dela ter feito nenhum projeto desenvolvimentista para a Amazônia. Não me lembro. O tempo que ela foi senadora, ministra anteriormente, agora ministra. Não vi uma ideia dele, como desenvolver, como criar, gerar renda, emprego para a população da minha terra. Não vi. Pode ser até que eu esteja equivocado. Mas a própria Marina, o presidente do sindicato, o trabalhador rural de Tarauacá, que é do partido dela, ele deu uma entrevista, há uns dias atrás, criticando a postura dela, que ia levar o povo de novo a viver de Bolsa Família, o seu subsistente, não mais um produtor. O próprio partido dela tem essa ideia. Como o senhor colocou muito bem, a visão dela é essa. É uma visão matemática, é um idealismo utópico e que não traz desenvolvimento. Eu acho que o Lula colocou a Marina numa jogada muito competente do ponto de vista do marketing internacional. Ela é uma deusa no exterior. Ela é, então, a noção de que você teria que recolocar o debate sobre ambientalismo, sobre tal, que eu acho importante, aquecimento global, eu acho tudo isso relevante, Osmir. Eu só não concordo é que você, em nome disto, você condene a miséria, a morte, a desgraça, enfim, a perda de qualidade de vida de uma população do tamanho da nossa. É uma visão, um pensamento escravo, né? Eu acho. Ontem a Suíça acho que é uma visão hegemônica perigosa, é reacionária. A Suíça ontem destinou 100 milhões de dólares para o Fundo da Amazônia, destinou ontem. Que não é nada. Não representa nada. Nada, mas para quem vai receber, quem está gerindo isso... Mas quem vai receber? E o senador Márcio Pittar, essas ONGs. O senador Márcio Pittar sempre tem batido nisso. Aliás, ela cancelou uma visita ao Acre em função de uma agenda. Se tinha uma agenda a cumprir, para que assumiu a agenda aqui? Né? Eis a pergunta. E assim a gente encerra esse segundo bloco e vamos ao intervalo comercial. Mas ela é muito querida, viu? Em instantes, com o terceiro e último bloco, estamos aqui a entrevistar o doutor João Correia. Até já! Estamos de volta agora com a terceira e última parte do nosso programa de hoje. Tribuna Livre na sua TV Rio Branco, canal 8.1, hoje recebendo o Dr. João Correia, secretário da Executiva Regional do MDB. O Dr. João Correia, 3 países já tem, além do Brasil, tem mais de 30 milhões de habitantes. Na América do Sul? Colômbia, 50, Argentina, 45 e Peru cresceu muito, você falou aí. 33 milhões. Faltou só a Colômbia, faltou colocar a Colômbia. Mas falou outros dois. Foi. Os demais, tudo tem menos de 30 milhões. E os 3 juntos não chegam ao nosso Brasil. Sim. Né? Metade do Brasil. Metade do Brasil. Ainda bem. É um orgulho para nós. Obrigado, Muniz, pela sua consulta. Rapaz, você precisa ficar com o cabelo branco, Muniz. Você tem que ser... Tem que vá para o MDB. Exatamente.
Deputado, não ficou nenhuma pergunta no ar, então eu vou fazer uma perguntinha aqui antes do Osmir e o Alex também. Rapidinho, uma pergunta básica. Não resta dúvida que Marcos Alexandre é um candidato forte, senão o MDB não teria feito tanto esforço para tê-lo como filiado, né? Ele fez um bom trabalho como prefeito, já tinha feito um bom trabalho na CEPLAN, no DERAC, enfim. E é um cara, como eu falei, muito atencioso, isso conta muito. Agora ele vai enfrentar pela primeira vez, diferente das duas eleições que ele teve, em 2012 e 2018, 2016, isso. Um candidato que está no poder, Tião Bocalon, que está em recuperação. A pesquisa na semana passada deixaram bem claro isso. Ele já praticamente um empate técnico com o Marcos Alexandre. E o candidato, apoiado pelo governador, doutor Alisson Bistegni, que esteve com a gente na semana passada. Que o senhor mesmo, apesar de ter continuar a fazer algumas críticas ao governador, entende que ele é uma liderança política. E aí, diante desse cenário, qual a avaliação que o senhor faz agora? Olha, eu não faço crítica ao Gladson, não, eu só faço o reconhecimento de que ele é um fenômeno. Ele é um fenômeno que acontece na política de 100 em 100 anos. Ele realmente é internacional, sabe? Autor bem bacana. Não, ele é internacional. Nos últimos anos aqui no agro, o senhor teria alguém para rivalizar com ele na história não tem nenhum. Para comparar, seja... Não, nem no Brasil. O cara que mais próximo dele seria, talvez, seria o menino lá do Pará, que é bonitão, que lá e tal, o Helder Barbalho e tal. Seria mas uma perspectiva muito inferior dele. Olha, você colocou a questão seguinte, o Marcos vai enfrentar... Aliás, o senhor tinha feito já essa... Não, mas isso é verdade. Eu acho que você não pode subestimar adversários. Você não pode subestimar adversário, ainda mais um adversário como o Bocalon, que tá na prefeitura, tem uma série de realizações. Por exemplo, para dentro da prefeitura ele foi um cara bacana em relação aos funcionários, ele teve uma série de melhorias, etc. E tá se recuperando ultimamente. Sim, porque ele está trabalhando na cidade no seu conjunto, como faz tempo que a gente não via, tá certo? Se ele tivesse feito isso há 2 anos, nos 2 anos anteriores, eu acho que a situação dele seria ainda muito melhor. Essa pesquisa, viu Muniz, a gente tem números diferentes. A gente tem números mais favoráveis ao Marcos Alexandre, mas eu não posso dizer, porque se eu não oferecer a comprovação, aí vai ficar só no achismo, né? Mas é importante, pelo menos, estar colocando o Marcos na liderança. É claro que isso é importante, é uma preocupação do MDB, porque nós vamos, de fato, enfrentar 2 estruturas. Há muita gente que acha que o Alisson vai ser o vice do Marcos Alexandre. Isso eu ia perguntar. Meu amigo, se isso for, é uma beleza. Quem é que não quer o apoio do Gladys Cameli, Muniz? Desse fenômeno, tá certo? E o Alisson, que é um sujeito bacana, já foi nosso candidato a vice, junto com a Eliane Sinhazic. Mas é um sujeito bacana, é um sujeito de bom caráter, de primeira qualidade, atencioso, já que você usou o termo atencioso. Então nós sabemos sim que vamos enfrentar 2 máquinas poderosíssimas. E mais, e de repente, se lá o Petecão disse que vai ser só depois do Carnaval, mas eu acho que no começo do ano você vai ver essas alianças se compondo com muito maior rapidez, né? No começo do ano, logo. Por quê? Porque o Bocalon, certamente, que vai melhorar a sua performance, não tenho dúvida disso, vai reduzir a sua rejeição. E nós sabemos que a única forma que nós temos de enfrentar essas 2 máquinas alianças, por isso que nós estamos ansiosos por estabelecer alianças, especialmente com a direita, tá certo? E segundo, uma relação que o Marcos tem com a população, que também é invejável. O Gladson tem uma relação que é ao concurso, mas o Marcos tem uma relação com a população também muito grande, com o povão simples. Ele retorna telefone, ele atende. Um dia desse eu fui lá no escritório dele, o cara estava lotado. Eu me lembrei da época que a gente foi candidato, Mas ali, segundo a informação que o irmão dele passou, era mais para discutir apoios, não era a questão só do peditório, da miséria da população querendo, que aliás a população querendo não está também navegando em bons mares não, viu? Em termos de condições de vida, etc.
Então, nós temos esses dois caminhos. A busca de alianças, tempo de TV, base e tal, apoios, etc. E a relação que ele estabelece com o povo. Ele trabalha diariamente, ele realmente é diferenciado. O senhor aposta ainda numa aliança com o senador Sérgio Petecão ou ele foi lá? Mas aposto 100%. Vai bater matéria em janeiro. Eu aposto 100% com o Petecão. O Petecão é doido se ele não vier para cá. Ô, Muniz, deixa eu dizer no ar. O Petecão é doido se ele não vier para o MDB. Se o Marcos for o prefeito, o Marcos, sabe o que foi que o MDB ofereceu para o Petecão? Petecão, Wagner Salles. Não é nada mais, mas Wagner Salles. O MDB ofereceu o seguinte, de ponta cabeça, Wagner Salles é o Demi Lopes, Marcos Alexandre, de ponta cabeça o MDB, Jéssica, Leila, vamos pegar esses três, e Marcos Alexandre, você será o 01 na candidatura nossa do Senado, você será o 01 do MDB, e o MDB cumpre compromisso. Você está entendendo? Se o Petecão não quiser isso, eu acho que ele é meio doido. Ele pode jogar o mandato dele fora. Mas, João, me tire uma curiosidade. Pela sua experiência, eu não consegui entender, pode ser que ele tenha uma estratégia que a gente um pouco afastado dele não esteja compreendendo direito. O prefeito Bocalhon, apesar de a presidente do diretório municipal dizer, olha, sai do partido, você não tem mais vez aqui, você jamais será nosso candidato. Ele insiste em dizer, não é bem assim, eu vou continuar no partido e vou ser o candidato. O que na tua avaliação e pela tua experiência leva uma pessoa a acreditar nisso? Olha, eu acho que há método na perspectiva do Bocalhon. Por que método? Pelo seguinte, o Bocalhon foi eleito pela persistência que ele teve em várias eleições. Ele foi candidato várias vezes ao governo, várias vezes à prefeitura de Rio Branco, etc. Nessa última eleição, além do brilho pessoal dele e do empenho do Petecão, que foi extremamente importante, mas o Bocalhon caiu, quem define isso muito é a população, é o humor da população. A população disse um pouco o seguinte, rapaz, esse velhinho já foi tão batalhador, já teve tantas tentativas, deixa eu dar uma chance para ele. E o povo começou a deu uma chance para o Bocalhon, que se demora mais 2 dias, ele tinha ganho no primeiro turno. Ele não compreendeu, talvez não tenha compreendido, ou quem o cerca, que ele recebeu essa dádiva do povo de Rio Branco, da população de Rio Branco. E eu acho o seguinte, a Socorro tem sido muito técnica nesse debate. Se você ler lá o termo dela, ela diz o seguinte, bom, é o Alisson o escolhido, numa espécie de pré-convenção, o senhor não tem problema algum de sair do partido. Tá? Ou seja, ela excluiu o Bocalhon. Eu acho que o Bocalhon está testando, aí tentando te responder, se isso desperta um pouco a comiseração dessa população pelo fato de ter sido expurgado, não sei o quê, talvez seja muito por aí. Mas eu acho que o Bocalhon já está bem organizado aí, com forças mais à direita, vamos ficar disputando. Você já vai ganhar tempo que... Vai ganhar tempo e tal e tal. E aí, quer dizer, outra coisa também é o seguinte, o Gladson, eu disse ontem na mesa azul, deixei lá uma confusão danada. O Gladson não transfere voto e tal e tal. Muito bem, não transferiu para Socorro, o suficiente, não transferiu para o Ney, não transferiu para A, para B, para C. Mas se de repente ele começar a dizer, pois agora eu vou transferir de qualquer maneira e tal e tal. Então, não é que eu ache que o Alisson vai explodir, tá certo? Mas o Alisson vai crescer, não tem a menor dúvida. A gente tem que ser realista nas relações de política. Tá? Até porque o que tem menos rejeição é ele, né? A rejeição menor é dele. É mais fácil. E olha, se eu pudesse fazer esse casamento, meu amigo, na hora. Meu Deus do céu, mas meu amigo, isso é um casamento. Deixa eu aqui, ó. Eu acompanho a política desde 74, desde a Copa da... 74 É mais fácil faltar chuva no mês de agosto do que isso acontecer. Não, eu acho também... Mês de janeiro, digo. Vou dizer, sabe por quê? Desculpa te incutir. Porque ao apresentar o Alisson, já disseram não a Bocalhon e não a qualquer outro candidato. Eu acho que é prepotente você chegar com um candidato e dizer, rapaz, vem cá, você é meu vice. Eu acho que isso é de uma arrogância e de um erro político muito grande. Você não pode fazer isso com ninguém. Então o Alisson é o candidato do PP, que é o maior partido do Acre, é o partido mais poderoso do Acre. O que você vai fazer? Colocá-lo no tabuleiro. Nós vamos colocá-lo no tabuleiro. Agora, de repente,
Se o Alisson não decolar, o PP vem forte, na minha avaliação. Inclusive, o PP está afiliando hoje o GR, né? Prefeito de Senna Madureira? Assis Brasil. De Assis Brasil. Senna Está Madureira. afiliando hoje Assis o GR. Brasil. O prefeito é uma faca de dois gumes. Agora, eu tenho uma pergunta a fazer ainda para o senhor. Foi eleito pelo PT. Se o pelo prefeito, PT. só para concluir, se o prefeito estiver muito bem avaliado pela população, é uma benção. Mas se tiver mal, é uma carga. Mas o PDT é para outra hora. O PDT queria ir. Mas, professor, a gente está vivendo um momento, o senhor falou, tinha a ver com isso, da população criando questão econômica nossa. Em 2018, nós tínhamos na Constituição Civil quase 12 mil pessoas. Ano passado, nós fizemos o mesmo levantamento, 1.800 pessoas. Né? Então, 10 pessoas só por aí. A gente, quando pega lá o PNAD e verifica, né, o município é o maior PIB do estado. Que é PNAD? Explica sempre. O PNAD é o Programa Nacional. né, é a Pesquisa Nacional de Desenvolvimento do IBGE. Tá? E aí o que Por acontece? amostragem de domicílio, né? Amostragem de domicílio. O que é o PNAD falou? Quando fala de desemprego, nós temos 3 classes. O desempregado está ali buscando emprego, não tem conseguido. Né? Nós temos o desocupado. Ele não está procurando, tem o Bolsa Família dele, tem o auxílio emergencial dele, e tem os nenéns de trabalho no estudo, 45 milhões no Brasil, e tem o desalentado, que está há 2 anos batendo na porta com o currículo e não consegue emprego. O grande problema é que em Rio Branco hoje, 46% dos desempregados são desalentados. Não conseguem ingressar. 46%. 46%. É um negócio professor, complicado. é alto. E reflete, o senhor falou, a miséria que a gente tem vivido. No plano de governo de vocês, para a questão econômica, né, tem alguma coisa de geração de emprego, ou vai ser a mesma coisa do Bocalão, produzir para empregar, mas isso está no cerne de vocês, do plano de governo? Não, a noção, por exemplo, o diagnóstico que você está tendo é o diagnóstico que a equipe de montagem do plano e a equipe de governo certamente que vai ter. Qualquer atividade que possa gerar empregos diretos ou indiretos, nós teremos que agarrá-las com unhas e dentes, você está entendendo? Por exemplo, as pessoas criticam muito, o próprio governador, viu, ministro? Agora é uma crítica, que muitos recursos voltaram, e às vezes até também na prefeitura, menos é verdade, por falta de projetos. Vieram recursos, emendas e tal, e não houve os projetos para torná-los realidade. Eu acho que isso é uma coisa, isso é tão ruim quanto você meter a mão no dinheiro público. Você negá-lo, você não querê-lo, você não buscá-lo. Você está entendendo? Então, nesse sentido, o nosso pré-candidato é engenheiro. Engenheiro que sabe que qualquer movimento da construção civil, ele tem um efeito germinador na economia, em média, você que é economista, sabe muito bem disso, quer dizer. Então, de fato, a construção civil é o principal elemento que você reduz o nível de Quem esteve aqui nos visitando aqui no programa, no último programa, foi o secretário de Planejamento, é isso? Isso. E ele, Ricardo Brandão. E ele mostrou um programa dos 6 pilares, né? 6 pilares. 6 pilares do desenvolvimento do Estado, que eu achei ótimo. Próximo 10 anos. Para 10 anos. Sim. É a Agenda Acre. Qual é o grande problema do Brasil? Aí do Brasil. É que você faz um programa desse de duração de 10 anos, quando entra outro governador que é contrário àquele que estava, emperra tudo. Isso é uma tristeza. Aí o Brasil não tem continuidade das suas ideias. Isso é grave. É muito grave. Agora, esse programa dele a gente vai querer dar uma olhada, viu, Osmir? Muito interessante. Vamos querer dar uma olhada. Porque é o seguinte, às vezes, a compreensão da realidade as pessoas têm. As propostas são colocadas. Agora, para você transformar isso em correio de transmissão para a ação do governo, é que você não tem, entendeu? Vou falar nisso, ele deixou bem claro que não é um projeto de governo. Sim, seria um projeto de 10 anos. De Estado. Tá falando, a gente tem interesse nisso. E tem a participação da comunidade. Eles foram melhor ainda. E aquilo que estava alinhado, eles incluem no PPA. A gente vai querer olhar. Eles foram em todos os municípios do Acre, ouvindo a população, suas necessidades. É interessante que todos os candidatos, não só o Marco Alexandre, mas todos os candidatos, venham olhar que é um projeto para 10 anos, que pode ser feito perfeito. Em sintonia com as prefeituras. Osmir Lima, suas considerações finais, por gentileza. Já acabou rapidinho, né? É rápido. Primeiro, é um prazer sempre
muito grande eu estar conversando com o João Correia. João Correia, raramente temos divergências, raramente. Rara mesmo, viu? Nós sempre... Aliás, eu quero até te pedir desculpas, que eu acho que eu não fui gentil com você. Não fui gentil com você. Eu acho um erro um cabra não ser gentil com uma figura como você, sabe? Você é um cara bacana. Isso é normal. Eu também não fui muito gentil talvez com você também, então fico à toa. Virou uma confraria. Mas eu tenho o maior respeito, a maior consideração, eu acho, desde o tempo do Banac. Isso. Eu acho que você é uma figura. Você me convidou para ser o diretor, sabia? Me convidou para ser diretor do Banac. Cristiano declinou o convite. Declinei o convite. Porque ele estava. Eu estava indo para fazer estudo lá, estudar no Rio, fazer mestrado. Viu? Mas não houve ataques pessoais entre você, não? Foi Não, isso eu não faria. Não. Eu tenho admiração pelo João, pelas suas ideias, pelo seu acrianismo, por essa vontade, como eu tenho, de, antes de ir embora, deixar esse estado melhor para nossos netos, nossos bisnetos, que hoje eu já os tenho, né? E os nossos avós, você é da minha terra, Cruzeiro do Sul, os nossos avós lutaram muito mais do que nós para montar e instalar aquela cidade lá, como todas as demais cidades acrianas. Alex também é cruzeirense? Sou de Tarocá. Minha família é cruzeirense, nasceu no Grajaú. Eu estou de intruso aqui. Então nós precisamos honrar a memória dos nossos avós, né? Entregando o Estado que eles sonharam. Eu, João, quando eu fiz um protesto, que muita gente riu e tal, aquele protesto que eu fiz na Constituinte, pedindo a separação do Acre do Brasil. Ela foi me chamar a atenção. Foi um protesto, João. Sim. O doutor Ulisses me chamou lá para retirar. Eu digo, não, doutor Ulisses, vou retirar no plenário final. Isso é um protesto, não é uma brincadeira. Sobre o abandono que vocês deixaram um Estado que lutou para ser brasileiro. Lutou para ser brasileiro e sustentou o Brasil em vários anos, sabe? Essa história de que nós pagamos 2 milhões de libras esterlina, a Estado de Amor, isso não vale nada pelo que eles tiraram daqui. Meu Deus do céu. Professor Alex. É um privilégio muito grande, conhecido pessoalmente, tem minha estima, né? O senhor tem um legado. De fato, às vezes as pessoas não sabem a importância que elas têm, mas saiba a minha importância para mim, academicamente, também como pessoa, pesquisador. Só fazer um relato, Muniz, o meu pai, minha família, nasceu no Grajaú, onde é perto ali de onde nasceu o Wagner Salles. Exatamente, o Wagner é primo do meu pai. Meu chamo Amarino Salles, O Amarino é o pai dele. Conheço. O Amarísio Salles, é meu tio. O Agamedes. Então, meu pai nasceu ali e eu fui nascer em Tarocá, graças a Deus. Mas é muito boa também. Graças a Deus você está lijando. Eu fiquei conhecendo mais dos meus conterrâneos hoje. O Elino e outros. E olha só, para nossa tristeza e a alegria do Osmir, o André acaba de informar que é botafoguense. André Ariosto. Mas olha... Mas não poderia ser diferente, cara. Não poderia ser diferente. Obrigado pela audiência, André. O pai dele é quase um dos fundadores do Botafogo, o velho Ariosto. Vem para cá, Daniel Cabral, por gentileza. Entregue, por gentileza, aí ao nosso convidado especial, doutor João Correia, caricatura. Você coloca lá na sala dele. Oh, beleza, que prazer. Rapaz, eu ainda dou um caldinho, né? Obrigado, meu querido. Doutor João Correia, foi um prazer recebê-lo aqui, querendo acrescentar algo, certamente. Não, eu quero só dizer... A sua presença aqui engrandeceu e muito o nosso programa. Eu quero dizer o seguinte, Muniz, hoje, com sinceridade, você vai... Não sei, Osmir, qual foi o filósofo que disse o seguinte: envelhecei. Eu não sei se foi o Nelson Rodrigues, enfim. Sobre os cabeças brancas, que eu acabei não respondendo, é o seguinte: é isso. Nós recebemos, ultimamente, tem uns caras que estão se candidatando ao cabeça branca, né? Um deles é o irmão do Marcos Alexandre, o Guilherme, e também o Ney Melo, que é o assessor, assim, muito próximo do Marcos. Mas nós temos recebido, assim, alguns candidatos, como, por exemplo, nós recebemos o Nenê Junqueira.
Nenê Junqueira, você não pode dizer que o Nenê Junqueira é do pessoal, né, Muniz? Não. Né? Nenê Junqueira está dando uma ajuda inestimável nessa perspectiva de fazer essas pontes, você está entendendo? E nem pouco tempo ele conseguiu fazer. Não, ele é operacional, é um cara também operacional. Então, você vai atraindo forças, né, por exemplo, que são alternativas que se colocam para o futuro da política criana. O deputado Tanísio Sá também é outro. O Tanísio tem viabilizado muito essa perspectiva. Como ele tem encarado isso aí com... Encarado, tem sido bacaníssimo. Então você veja bem, é importante que o MDB compareça, eu acho que é isso, com isso eu queria encerrar, que o MDB compareça com a sua história, com seus erros, com as suas virtudes, mas que ele continue opinando na política criana, sabe? Por quê? Porque é uma opinião que não é desvalida, que não é caquética, sabe? É uma opinião que você pode parar para ouvir um pouco. Então é isso, é um prazer enorme estar aqui com vocês, com o Osmir, com o Narciso Mendes aqui, doutor Alex, né? E com o Márcio Nunes. O Márcio tem sido um pouco rebelde conosco. Tá? Márcio é? Mas o Márcio é seu fã, viu? Não, mas ele tem sido rebelde, eu vou até conversar com ele aqui no bastidor, já. É um prazer. Mas João, deixa eu fazer uma correção aqui, onde você encerrar. Eu até brinquei, claro, que eu tenho essa intimidade com o Ariosto. Ele não foi fundador do Botafogo, mas ele é sócio proprietário do Botafogo. Lá no Rio de Janeiro. Sim, sócio proprietário do Botafogo. Foi um prazer, deputado. Sucesso. Que bom, querido. Com isso a gente encerra o programa de hoje. Agradece a você pela audiência, você que esteve conosco desde o início do programa. Acabamos de conversar com o Dr. João Corrêa, secretário da Executiva Regional do MDB. Tenham todos uma ótima noite, bons sonhos e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Que Ele nos conceda uma semana de paz. Boa noite.